Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Nutrição contra Mioma. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís, sou nutricionista e trabalho com mulheres com mioma. Nesse canal eu falo exclusivamente de alimentação contra miomas. Como você deve se alimentar para evitar o crescimento de miomas. E se você já operou, assim como eu, e não tem mais miomas e não quer que eles voltem, não quer nunca mais ter miomas na sua vida, você também deve se inscrever nesse canal e assistir aos vídeos, porque tudo que eu falo para mulheres com mioma, mulheres que já tiveram mioma, também devem se alimentar igual, também devem cuidar da sua alimentação para que novos miomas não cresçam. E hoje a gente vai falar sobre alimentos que você deve ingerir e alimentos que você deve evitar durante a TPM, a tensão pré-menstrual. Por quê? Porque se você se alimenta com alimentos que o seu corpo está pedindo naquele momento, se você ainda não assistiu ao vídeo que eu falo exatamente da TPM, dos alimentos que você não deve comer, porque eles podem favorecer crescimento de mioma, sugiro que você assista. Então aqui hoje a gente vai falar desses alimentos que você deve priorizar para que os seus miomas não cresçam e também para que você tenha uma TPM mais branda, se é que isso é possível. Bom, a TPM, ela afeta a maior parte da população feminina que esteja no período, na idade reprodutiva. Cerca de 80% ou mais de mulheres no mundo, elas apresentam algum sintoma da TPM, tá? Os sintomas, as alterações são vastas, sendo muito importante o estudo da alimentação, porque ela está interferindo diretamente nesses sintomas. Bom, então a TPM, ela acontece normalmente na fase lútea do ciclo. Nesse outro vídeo eu falo também, explico exatamente as fases do ciclo, mas eu vou falar rapidamente para você aqui. A gente começa o ciclo menstrual no dia 1, né? No dia que você menstruou, a gente chama de dia 1 e a gente tem a fase folicular. 14 dias depois, você vai ovular. Normalmente, quando o ciclo tem 28 dias. 14 dias após o primeiro dia da menstruação, a gente tem a fase ovulatória, que é quando você vai ovular e a gente chama de período fértil. Depois desse período, a gente tem o período que a gente chama de fase lútea. É quando os hormônios estrogênio e progesterona, eles vão causar alterações em alguns neurotransmissores, principalmente GABA e a serotonina. São dois neurotransmissores que essas mudanças vão causar alterações no nosso comportamento alimentar, levando ao aumento da ingestão de carboidratos, de doces, de chocolate, tá bom? Então, nessa fase, as alterações de progesterona e estrogênio vão causar alterações em neurotransmissores GABA e serotonina que vão afetar o nosso consumo alimentar. Então, é um consumo aumentado de alimentos ricos em carboidratos e isso tudo pode ser explicado por uma procura em aumentar o triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido que vai ser precursor da serotonina, tá? Que é esse neurotransmissor do bem-estar. Então, nesse momento, mesmo que de forma inconsciente, as mulheres, muitas explicam que quando comem carboidratos e alimentos ricos em açúcares, elas revelam uma melhora nos sintomas da TPM quando elas ingerem esses alimentos. Então, isso seria uma forma inconsciente do corpo aumentar os níveis de triptofano para regular a serotonina que ela está mais baixa. Então, a gente tem uma serotonina mais baixa, que ela vai ser mais... os seus níveis vão se elevar com o aumento do triptofano. Esse triptofano, ele chega no seu corpo através da alimentação, que pode ser por alimentos fontes de triptofano ou então através dos carboidratos. Então o corpo faz o quê? Ele não vai pedir banana, ele não vai pedir castanha, aveia, nozes, não vai pedir isso. Ele vai pedir o quê?
vai pedir carboidrato, vai pedir pão, massa, vai pedir açúcar, chocolate. É isso que o seu corpo vai fazer. Você sabendo disso, você tem que evitar esses alimentos para que isso não favoreça o crescimento dos seus miomas, né? A gente tem que ficar ligado e fazer o quê? Utilizar alimentos que vão reduzir os sintomas da TPM. E é o que a gente vai aprender aqui hoje. Bom, nesse período, onde as mulheres, né, onde a gente tem sintomas psicológicos, emocionais, físicos, alguns alimentos têm que ser evitados. Que sintomas são esses? Diz-se que existem mais de 150 sintomas para TPM e que 80% das mulheres pelo menos tem um. Que sintomas a gente observa mais comumente na TPM? Edema, o inchaço, né? O ganho de peso, retenção de líquido vinda dos edemas, ganho de peso também por conta da fome aumentada, principalmente por carboidratos, dores nas mamas, que a gente chama de mastalgia. As mulheres também podem ter dor de cabeça, cólicas, dificuldade para dormir, ansiedade, estresse, irritabilidade, você fica mais chorosa, mais emotiva, dificuldade para dormir, né? Então o sono fica mais turbulento. Tudo isso gerando o quê? Mais cansaço, fadiga, estresse, desgaste emocional. E o que é importante nesse período, então? É importante você evitar o açúcar para não te deixar mais agitada, o café vai te deixar mais alerta, vai te deixar mais reativa. Então você, de repente, alguém te responde alguma coisa, você vai responder de uma maneira mais mal criada, coisa que você não faria. O álcool também, a carne vermelha, esses alimentos também vão te deixar mais inflamada e podem contribuir para cólica, para mais dores no peito, para mais aumento do edema, porque também possuem sódio. Então é importante evitar esses alimentos para não aumentar os sintomas da TPM. Por outro lado, a gente tem alimentos que possuem nutrientes que são importantes para auxiliar ou até melhorar os sintomas da TPM, tá? O primeiro nutriente que a gente tem é a piridoxina. A piridoxina, também conhecida como vitamina B6, tá? É uma vitamina do complexo B. Ela tem um papel importante no sistema nervoso central. Também atua no metabolismo dos lipídios, que são as gorduras, né? Dos aminoácidos, que são as menores partículas que vão formar as proteínas. Elas são essenciais no metabolismo do triptofano, que é um aminoácido que vai ser convertido em serotonina e também em outros neurotransmissores. Então a piridoxina, né, a B6, é super importante. Essa vitamina, ela é encontrada em alimentos de origem animal e em alimentos de origem vegetal. Alimentos de origem animal, a gente tem o atum, o leite, né, vísceras de animais, carne de aves e alimentos de origem vegetal, as leguminosas. Então a gente tem os feijões, lentilha, grão de bico, a ervilha, né, a própria soja, só que mulheres com mioma devem evitar a soja por conta dos fitoestrogênios. Cereais integrais também possuem a piridoxina, legumes, as uvas passas, a banana. Então, desses dois grupos, de origem animal e de origem vegetal, a vitamina B6 ela é mais biodisponível, o nosso corpo consegue absorver melhor quando a gente ingere vitamina B6 vinda de origem animal, tá? Porém, ela também pode ser sintetizada pelo nosso intestino, desde que as bactérias boas que estejam ali estejam deixando aquele intestino saudável. Por isso que hoje se fala muito da importância de um intestino saudável, de um intestino íntegro, porque grande parte dos nutrientes são absorvidos no intestino. Se o seu intestino ele não está funcionando adequadamente, se você consome muitos produtos ultraprocessados, que aí a gente coloca ricos em açúcar, ricos em farinha branca, ricos em aditivos alimentares,
provavelmente seu intestino vai estar com bactérias maléficas em maior quantidade. E essa produção, tanto da vitamina B6 quanto de outras, e até a absorção, vai estar prejudicada. Então é importante também ter um intestino saudável para que você absorva os nutrientes que você adquire através dos alimentos de maneira mais completa, porque é importante falar aqui, não é tudo que a gente come que a gente absorve. Por exemplo, nem suplemento, se você usa lá um suplemento de ferro e você utiliza por dia 100 miligramas de ferro elementar, não é tudo que seu corpo vai absorver. Então, é importante você estar se alimentando saudável, evitar competição entre nutrientes para que você absorva o máximo possível, para seu cocô não sair com os nutrientes que você pagou para consumir, né? Não a suplementação, que hoje em dia é cara, você paga, usa a cápsula. Se você não absorve pelo intestino, vai sair no cocô. Seu cocô vai ser um cocô caro. Ao invés de você estar absorvendo os nutrientes, vai estar saindo pelo cocô. Então é importante também cuidar, tá, do intestino. A vitamina B6, ela é indicada para mulheres que têm TPM, porque ela alivia vários sintomas que estão relacionados com a TPM. Bom, ela alivia os edemas, que são os inchaços, porque ela está envolvida na eliminação do excesso de estrogênio. Então, o estrogênio ele vai causar um inchaço, e quando você usa a vitamina B6, esse estrogênio ele vai ser liberado de forma mais facilitada. Ele também, né, a piridoxina, a vitamina B6, ela também reduz irritabilidade, depressão, dor de cabeça, o inchaço das mamas, constipação e até gases. Então, é uma vitamina que ajuda bastante, tá? Um estudo realizado por um autor chamado de Ebrahimi, em 2012, ele fez um estudo com 126 mulheres. Ele dividiu essas mulheres em grupos, tá? De formas aleatórias. Desses 3 grupos, um grupo recebeu a vitamina B6, um grupo recebeu o magnésio e um grupo a gente chamou de placebo. É como se recebesse a aguinha fingindo ser a medicação, né? O suplemento. Então, foram 3 grupos que receberam nada ou a vitamina B6 e o magnésio por 4 meses. Ao final desse período, observou-se que as mulheres que recebiam a piridoxina, a vitamina B6, elas tiveram 45% de redução nos sintomas da TPM quando foram comparadas com as mulheres placebo, que não receberam nada, tá? Então, é interessante, tem vários estudos, eu trouxe esse exemplo para vocês, mas vários estudos que mostram realmente a vitamina B6 como sendo positiva. Então, vamos consumir alimentos fontes de vitamina B6 nesse período para que os sintomas da TPM sejam reduzidos. Outro nutriente, né, que é um nutriente, é um mineral super importante para várias funções e também para TPM, é o magnésio, tá? Esse mineral, o magnésio, ele é importantíssimo para diversos processos metabólicos no nosso corpo, tá? Ele é importante para a utilização da glicose. Então, pessoas que têm resistência insulínica, que têm diabetes, é importante estar suplementando magnésio. É importante estar avaliando os níveis de magnésio no sangue, né, através de exames bioquímicos, porque o magnésio ele ajuda a captação da glicose. Então, ele é importante. Ele também atua na produção, né, na síntese de lipídios, que são os ácidos graxos, proteínas, na produção lá na parte dos ácidos nucleicos que estão lá formando DNA, na síntese na parte de contração muscular também. Então, pessoas que às vezes têm cãibra, que tem inchaço, é muito importante a gente suplementar o magnésio, porque o magnésio atua nessa parte de contração muscular. Ele pode ser encontrado em alimentos de origem animal e também de origem vegetal.
Porém, as principais fontes de magnésio são os vegetais folhosos verdes escuros, espinafre, couve, brócolis, todos os vegetais de folhas verdes escuras são fontes lindas de magnésio, tá? Bom, além dessas fontes, a gente também tem legumes, produtos do mar, né? Produtos de origem marinha como fontes de magnésio. Nós temos também as nozes, aveia, né? Alguns cereais e derivados também do leite. Queijo, iogurte também podem ser fontes de magnésio. Bom, é super importante o consumo do magnésio durante essa fase lútea, né? Antes da menstruação, porque ele está envolvido em vários processos metabólicos, inclusive na produção de novos neurotransmissores. Então, a gente está com redução de GABA e de serotonina, o magnésio vai ajudar nesse processo de produção de neurotransmissores, melhorando os sintomas da TPM, tá? O chocolate amargo, ele possui altas concentrações de magnésio, tá? Segundo estudos. Mas é importante a gente entender que é o amargo, não é chocolate ao leite, tá? É o chocolate amargo. Os sintomas causados pela TPM, eles podem ser diminuídos com a ingestão de 200 mg de magnésio por dia. Então, provavelmente, você precisa de um profissional da saúde para te prescrever, mas usando 200 mg por dia, tem estudos que mostram que isso é muito positivo, muito benéfico para reduzir os sintomas da TPM. Bom, outro nutriente, né, um mineral super importante para a nossa saúde também para ser utilizado na fase da tensão pré-menstrual é o cálcio. O cálcio é um mineral de maior quantidade no nosso corpo. 99% está nos ossos e nos dentes. Apenas 1% se encontra no nosso sangue, né, entre as células extracelular, no meio extracelular que a gente chama, que está nos tecidos, nos músculos e no sangue. Então, para vocês verem, de 100% do cálcio, 99% osso e dente e 1% que vai estar responsável pelas outras funções do nosso corpo. Músculo, tecidos, né, pele, sangue, e ainda assim ele é muito importante. Bom, apesar dessa maior quantidade estar nesses ossos, o cálcio, nos ossos, né, do nosso corpo e nos dentes, o cálcio ele possui funções super importantes em todo o organismo. Ele atua na formação e manutenção do nosso esqueleto, né? Não é à toa que pessoas com diminuição de cálcio podem ter osteoporose. Ele ajuda na regulação metabólica, neurotransmissão, coagulação sanguínea e na contração muscular. Então o cálcio ele tem várias funções que não é somente a função de proteger, de fortificar, de fortalecer os ossos e os dentes. Ele tem outras funções e quem diria, né? O cálcio tendo relação com a TPM. Bom, de todo o cálcio que a gente ingere através da alimentação ou da suplementação, cerca de 15 a 30% é absorvido. Lembra que eu comentei que infelizmente a gente não absorve tudo que a gente ingere? Então, do cálcio, essa absorção é bem pequena, né? Somente até 30% é absorvido. Alguns nutrientes eles vão estimular a absorção do cálcio e outros eles podem atrapalhar a absorção do cálcio. Bom, a vitamina D ela vai estimular a absorção do cálcio. É super importante usar cálcio. Também está usando a vitamina D ou está com os níveis ideais de vitamina D, que a gente já sabe que é em torno de 50 a 70. 20 é valor de referência muito pobre. Não aceitem uma vitamina D de 20 e o médico falar que está tudo bem e o profissional que está te acompanhando falar que está tudo bem. Não, tem que ser lá pelo menos 45, 50, porque os estudos mostram que vitamina D é fator protetor contra mioma e que deve estar na faixa de 50 a 70. Tá? Ao passo que o cálcio ajuda na absorção, então quando você tem níveis bons de cálcio no sangue, quando você tem níveis bons de vitamina D
no sangue. O cálcio vai ser mais absorvido. Existem algumas substâncias encontradas em alguns alimentos que elas podem atrapalhar. Por exemplo, dietas, comida muito gordurosa, vai atrapalhar a absorção, tá? Ácido fítico e ácido oxálico também atrapalham a absorção. Vamos lá. O que é o ácido fítico? O ácido fítico é uma substância encontrada em vários alimentos, entre eles as leguminosas. Por isso a importância de deixar feijão, lentilha, grão de bico de molho, tá? O ácido fítico, ele é um ácido que vai estar em alimentos saudáveis, não tem jeito, e aí a gente tem que fazer o preparo adequado desses alimentos para eliminar esse ácido. Ele também pode ter o ácido oxálico, né? Que pode ter a interferência na absorção do cálcio. É onde a gente tem ácido oxálico? Em espinafre, beterraba, a gente tem o ácido oxálico também nas oleaginosas, castanhas, nozes, na carambola. E aí, o que você deve fazer? Deve cozinhar, evitar comer esses alimentos crus para reduzir, para que não reduza a absorção do cálcio. É claro, meninas, vejam bem, que isso são situações específicas, né? Pessoas, né, que estão fazendo suplementação de cálcio, então estão precisando absorver cálcio em maior quantidade, pessoas que estão com níveis de cálcio reduzidos no sangue, então tem que aproveitar ao máximo a absorção desse cálcio. Não é que vocês nunca possam comer uma beterraba crua, não é que vocês nunca possam comer uma carambola, não é isso. Mas se você tem o hábito de só comer a beterraba crua, se você tem o hábito de não deixar o feijão de molho, não deixar o grão de bico de molho, tem que tomar cuidado. É nesse sentido que eu quero te mostrar, tá bom? As quantidades ideais. Mulheres de 19 a 50 anos têm que consumir na faixa de 1.000 miligramas, 1 grama de cálcio por dia. Mulheres acima de 51 anos têm que consumir 1.200 miligramas de cálcio por dia. Então, é uma quantidade um pouquinho maior depois que você passa dos 50 anos. Mas é um nutriente, né, um mineral que realmente é importante demais para a nossa saúde, mas sobretudo nessa fase. Por quê? Porque os níveis de cálcio, eles afetam os tecidos neuromusculares, então eles são responsáveis também por regular a emoção. Lembra, né? Irritação, né? A irritabilidade, tristeza, ansiedade, estresse, tudo isso está relacionado com TPM. Então, se você já tem níveis baixos de cálcio, tudo isso vai estar mais intensificado. Então, fadiga, ansiedade, depressão, irritabilidade, como eu já falei, distúrbio de personalidade, tem a ver com TPM, mas também são sintomas relacionados com pessoas que têm deficiência grave de cálcio, tá? Que a gente chama de hipocalcemia. Pessoas que têm níveis baixíssimos de cálcio no sangue podem ter esses sintomas que são confundidos com sintomas da TPM, mas é claro, as pessoas têm isso o tempo inteiro, não é só numa tensão pré-menstrual. E podem ser pessoas do sexo feminino, do sexo masculino, podem estar ou não na fase reprodutiva, né, na fase da fertilidade, que é onde você tem TPM. Uma pessoa que não está menstruando, ela não vai ter TPM. E pessoas com baixa quantidade de cálcio no sangue e que tenham esses sintomas, independe da questão da TPM, tá? Eu só tô querendo mostrar que o cálcio, ele causa sintomas parecidos, né? Abaixo do cálcio, ele causa sintomas parecidos no organismo. Então, ele é muito importante, porque se você tem o cálcio baixo e ainda tá na TPM, aí lascou tudo. Então, os distúrbios na regulação do cálcio, eles podem ter envolvimento em fisiopatologia da tensão pré-menstrual, tá? Então, suplementar o cálcio é super efetivo no tratamento da TPM. Tem estudos também que mostram que a suplementação de cálcio em níveis adequados podem reduzir os sintomas da TPM, alteração de humor, irritabilidade, depressão, dor de cabeça, dor no corpo,
edemas, os inchaços e também outros desconfortos causados pela TPM. Então, você não deve suplementar o cálcio somente se você tem cálcio baixo no sangue. Pessoas em acompanhamento profissional que tem muitos sintomas de TPM, é uma estratégia suplementar cálcio para reduzir desconfortos da TPM, tá? Outro nutriente importante que vocês já ouviram eu falar aqui várias vezes dele é o ômega 3, tá? O nosso corpo não produz ômega 3. A gente precisa do ômega 3 exclusivamente vindo da alimentação. Lembra que eu comentei falando da vitamina B6, que o nosso corpo, o nosso intestino, né, quando funcionando bem, quando saudável, ele pode produzir, existem bactérias que podem produzir a vitamina B6, com o ômega 3 não. A gente tem que consumir o ômega 3 da alimentação. Bom, o ômega 3 ele age como mediador de imunomodulação, destacando-se dois tipos, duas frações do ômega. O EPA, que é o ácido graxo eicosanopentanoico, eicosapentanoico. Calma aí, vamos lá. EPA, ácido graxo eicosapentanoico. Vocês não precisam saber disso, tá? Só precisam saber que o ômega 3 ele possui algumas frações e as duas frações importantes são EPA, que é o eicosapentanoico, e o DHA, que é o docosa hexaenoico. Essas duas frações, EPA e DHA, mais fácil falar assim, né? São encontrados em que tipos de alimentos? Peixes de águas profundas, águas frias, peixes gordurosos, atum, sardinha, cavala, salmão. São também encontrados em menor quantidade, mas também nas sementes de chia, linhaça, são encontrados o ômega. Porém, esse ômega, ele entra no nosso corpo e quando a gente consome ele na forma de chia, de linhaça, ele precisa ser convertido até chegar nas formas DHA e EPA, tá? Quando a gente suplementa, quando a gente come esses outros peixes, não. O corpo absorve e aproveita mais esse ômega de forma mais fácil, tá? Então, EPA e DHA são as duas formas que modulam respostas inflamatórias no nosso corpo. Então, sempre que vocês forem suplementar o ômega, importante observar a concentração de EPA e a concentração de DHA que tem em cápsulas. Não utilizem ômegas que vocês não saibam, que só tem escrito lá, ácido graxo, 1000 miligramas, ácido graxo, 900 miligramas. Tem que saber quanto ali tem de EPA e quanto tem de DHA, porque o EPA e o DHA são duas frações do ômega super importantes. Porém, a fração mais imunomoduladora, responsável pela parte de ajudar na anti-inflamação do corpo, é o EPA. O DHA é muito importante, mas ele tem uma parte mais cognitiva. O DHA é a gordura que forma grande parte dos nossos neurônios. Então tem uma parte cognitiva, tem uma parte neuronal mais importante. E na parte da inflamação a gente tem o EPA. Então é interessante, eu sempre quando suplemento, né, quando eu faço prescrição para os pacientes, eu priorizo, dependendo do momento, né, se forem pacientes bem inflamadas, se estão na TPM, eu até posso priorizar quantidades maiores de DHA. Mas se for para inflamação, eu priorizo quantidades maiores de EPA, tá? Então, o ômega é um nutriente super importante, porque ele tem ação também no metabolismo de prostaglandinas, que são substâncias responsáveis pela inflamação, pela dor, tá? E o ômega, que é encontrado no óleo de peixe, ele pode aliviar esses sintomas de inflamações, de dores, inclusive de cólicas menstruais, tá? Então a sua suplementação pode melhorar a qualidade de vida, tá? Vai contribuir para a estabilização do humor, por isso é importante o DHA vindo do ômega, e também para otimização do funcionamento cerebral. Então, recapitulando,
O ômega, ele vem de alimentos de origem animal, principalmente, né, de peixes gordurosos. Você pode também consumi-lo através da suplementação, mas é importante que você saiba de onde está vindo esse suplemento, para que esse suplemento não seja um suplemento fajuto, que seja de peixes contaminados com mercúrio. Então é importante que a suplementação tenha o selo IFOS, IFOS. IFOS. É um selo de certificação internacional que diz que o ômega que você está consumindo através da suplementação não é contaminado com mercúrio, que é um metal pesado e faz mal e é tóxico para a saúde. Então, a gente viu até agora, né, nutrientes importantes para você consumir: piridoxina, que é a vitamina B6, o cálcio, o magnésio e o ômega 3. Vimos alimentos que você deve evitar: café, bebidas alcoólicas, alimentos ricos em açúcar, né? Vimos também carne vermelha, devem ser evitadas, o sal. Tudo isso vai intensificar os seus sintomas da TPM. Já esses nutrientes, né, por exemplo, a piridoxina, ela vai contribuir para a redução do alívio de edemas, né, inchaço, irritabilidade, depressão, dor de cabeça, dores nas mamas, constipação e gases. O magnésio, ele está envolvido em várias vias metabólicas que vai objetivar a produção de novos neurotransmissores. Aí a gente viu que suplementar 200 mg de magnésio pode ser importante para aliviar sintomas de TPM. Vimos também que suplementação de forma adequada de cálcio pode reduzir alterações de humor, dor de cabeça, dor no corpo, inchaço e também outros desconfortos que são característicos da TPM. E por fim, o ômega 3 aliviando cólicas, tá? Também contribuindo para melhorar a qualidade de vida e a estabilidade de humor de mulheres com TPM. Tudo isso, né, todos esses nutrientes vão fazer com que você tenha uma TPM menos acentuada. Com isso, seu corpo vai exigir menos carboidratos, menos açúcares, e assim a gente vai estar protegendo o seu corpo de crescimento de miomas, tá? Então, hoje, nesse vídeo, eu quis mostrar para vocês que a gente tem alimentos que prejudicam e alimentos que podem potencializar beneficamente esses sintomas desconfortáveis da TPM. Então, tem alimentos que vão potencializar de forma ruim e tem alimentos que vão potencializar reduzindo os desconfortos da TPM. Tá bem? Então, dúvidas podem deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu vou ter um prazer em ajudar você. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.